Olá, pessoal! Então, finalmente, o governo divulga qual o índice do INPC fechado em 2024. É claro, isso dá o reajuste para quem ganha mais que o salário mínimo agora para 2025. Como sabemos, o salário mínimo foi aumentado em 7,5%, que equivale a R$ 106. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Por que o índice é diferente. Como sabemos, o salário mínimo, que era 1.412, foi reajustado e agora, em 2025, é 1.518. E como também já sabemos, a base de reajuste, hoje do governo, é o INPC, de dezembro de 23 a novembro de 24, que deu 4,84, é a inflação, mais parte do PIB. Como eu já expliquei em outros vídeos, o PIB foi limitado a 2,5%. Então, para o salário mínimo, foi o INPC de 4,84 mais os 2,5% de ganho real. Porém, agora o reajuste dos aposentados, inclusive que ganham mais que o mínimo, não é essa composição. E também não é esse INPC. Calma! Quem recebe acima de 1.518, primeiro, não tem o ganho real, não tem o PIB, segundo o nosso governo, é somente o INPC. Porém, é o INPC total, fechado de janeiro a dezembro de 2024, o ano anterior. E eu já vou te passar esse índice. Inclusive, vou colocar algumas simulações de quanto que você vai receber agora a partir de janeiro para recebimento em fevereiro. Mas de onde o governo tira que ele pode pagar somente o INPC? Aqui está a lei. Reajuste de aposentadoria e benefício do INSS para 2025. Olha só, está aqui na lei, artigo 41A, o valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, prorata de acordo com as suas respectivas datas de início e do último reajustamento, com base no INPC, apurado pelo IBGE. Meus amigos, aqui mostra a sustentação do governo. Enquanto não mudar esse ponto, essa lei, pode se espernear, pode reclamar, mas o governo está baseado no que diz a lei. Os benefícios, como aposentadoria, para quem ganha acima do salário mínimo, é reajustado apenas pelo INPC. Aqui eu vou te mostrar um panorama de correção do salário mínimo de 2 anos. É bem breve, mas é importante para depois você entender o que eu vou te apresentar. Olha só, presta atenção nesses pontos. O ganho real e a inflação INPC. Em 2023, o ganho real foi 2,81, inflação 5,93. Lembram, em 2023, o salário mínimo era 1.320. Depois, em 2023, foi reajustado. 6,97 foi o total, um aumento de R$ 92, ganho real 3%, inflação 3,85. Salário do ano passado, agora em 2024, o salário mínimo foi corrigido então, como todo mundo sabe, 7,5%, R$ 106. Isso equivale a 2,5% de ganho real, mais 4,84%, que é o INPC, finalizando 1.518 em 2025. Ok, sabemos então que o ganho real não está sendo repassado para quem ganha um benefício acima do salário mínimo. Como sabemos, isso vem criando uma defasagem. Esse ano, por exemplo, 2,5%. O INPC para o reajuste do salário mínimo também foi um pouquinho maior, 4,84%. Resultado final, 1.518. Ok, total de reajuste 7,5%. Agora, em relação aos aposentados, esse é o ponto. Quem recebe acima do salário mínimo? E como eu te mostrei na lei, para o aposentado que ganha acima, não tem ganho real. É apenas a inflação, o INPC.
Porém, não é também o INPC como no salário mínimo, é o INPC do ano todo. E o ano de 2024, de janeiro a dezembro, fechou em 4,77. Esse é o reajuste do aposentado ou pensionista que recebe acima do salário mínimo. Em relação ao ano anterior, em 2024, teve um reajuste de 3,71. Esse ano, pelo menos, como o INPC foi um pouco acima, para 2025 está sendo aplicado 4,77. Isso conforme apurado pelo IBGE. Eu vou deixar o link da tabela completa para sua comprovação. Agora, acompanha comigo essa tabela. Eu vou simular alguns valores de benefício e você vai ter uma ideia de como vai ser o reajuste. Então, como já demonstrado, o salário mínimo, teve aí o seu reajuste de 2,5% de ganho real, mais a inflação de 4,84. Ok, agora, por exemplo, um salário de benefício de R$ 2.000, aplicando 4,77, equivale a um aumento de R$ 95,40. Zero, infelizmente, de ganho real e só a inflação, o INPC de 4,77, o novo valor de benefício seria R$ 2.095,40. Então, eu simulei alguns valores. Para R$ 3.000, mais o INPC, equivale a um aumento de R$ 143,10, total R$ 3.143,10. Para um salário de R$ 4.000, R$ 4.190,80. Para um salário de R$ 5.000, R$ 5.238,50. E para um salário de R$ 6.000, R$ 6.286,20. E aqui o ponto que eu queria chegar. O teto do INSS. No ano passado, o teto era R$ 7.786. Com o INPC, um aumento de R$ 371,39. Novo teto do INSS, R$ 8.157,39. Mas olha um ponto importante. Se fosse aplicado no teto o mesmo reajuste do salário mínimo, ou seja, 7,5%, seria, na verdade, um aumento de R$ 583,95. Isso seria igual a um teto do INSS de R$ 8.369,96. Porém, como sabemos, o teto é R$ 8.157,39. Seria bom se os salários dos aposentados fossem definidos com base na unidade do salário mínimo. Se fosse assim, independente do índice de correção do salário mínimo, quem ganha acima acompanharia. Por exemplo, aposentou com 2 salários mínimos, com 3, 4, 5, independente do número do salário mínimo, o valor de correção aplicado na unidade salário mínimo, o aposentado e pensionista teria os mesmos direitos. É uma coisa óbvia, né? Porém, o governo, sabendo disso, não aplica, simplesmente. Enfim, qual o impacto nos benefícios? No caso de aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe o salário mínimo segue o valor como o piso para pagamento. Assim, todos os aposentados receberão pelo menos R$ 1.518 a partir de 25. Quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor, como seguro-desemprego, auxílio-doença e o benefício de prestação continuada, o BPC, já recebe o total reajustado no início de fevereiro. E olha, em levantamento realizado pela Idados em 2021, com base nos indicadores de pesquisa nacional por amostra de domicílio, PNAD, mostra que no Brasil, o número de brasileiros que sobrevivem com até um salário mínimo é maior desde 2012, sendo cerca de 30,2 milhões de pessoas. Então, quem hoje já ganha acima do salário mínimo terá um percentual de reajuste menor. Os benefícios do INSS de valor maior e não vinculados ao salário mínimo são reajustados pelo INPC, ou seja, considerando apenas a inflação de 24, que foi de 4,77%. E olha só, se você me acompanhou até aqui,
Olha que importante. O Diese calcula que o salário mínimo necessário equivaleria em 2024, sendo então os 1.412, deveria ser 5 vezes maior do que o valor estipulado, sendo em torno de 6.439. Meus amigos. Bom, essa era a mensagem, o reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. Agradeço quem acompanhou o vídeo até aqui. Não deixe de compartilhar, deixe também sua sugestão, sua opinião sobre o tema. Muito obrigado, até o próximo.